Bom, gente, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre uma coisa muito interessante na física que a gente chama de momento linear. É uma grandeza que ajuda muito a gente a estudar diversos tipos de situações e principalmente colisões, né? E a gente vai ver um pouquinho mais depois que colisão não necessariamente é uma batida entre duas coisas, mas existe uma maneira diferente de entender colisões e tudo mais. Está assim relacionado com batida entre dois objetos ou duas coisas, dois corpos, dois carros, dois aviões, dois planetas, enfim, tem a ver com muita coisa aí. Mas eu já quero criar aqui uma intuição com vocês do que é o momento e como ele funciona mais ou menos. Né? Eu coloquei, como vocês podem ver, momento linear, tá? A gente vai chamar ele com a letra P. Também pode aparecer assim, né? Com a letra Q, assim. Também pode encontrar por aí. Mas a gente vai usar a princípio a letra P. Beleza? Tá bom. Então, o que é o momento linear? O momento linear, como tá escrito ali, aqui, ó. Ele quantifica o movimento. Você fala assim, como assim, velho? A gente vai definir o momento linear, né? Que nem quando a gente define o que é velocidade, quando a gente define o que é aceleração e tudo mais. A gente vai definir o momento linear, vamos colocar aqui, ó. Opa, peraí. Aqui com um lapisinho. Com um lapisinho aqui. A gente vai definir que o momento linear vai ser a massa do objeto vezes a sua velocidade. Né? Vamos colocar aqui um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Para ficar um pouquinho melhor da gente visualizar. Aqui, ó. Então o momento linear ele vai ser a massa do objeto vezes a sua velocidade. O que você pode perceber aí é que o momento ele tem uma setinha em cima, ou seja, isso indica que ele é um vetor, né? E do outro lado também temos a velocidade, que é um vetor, e é por isso que o momento acaba se tornando um vetor, por conta da velocidade. A gente sabe, né, que para ser um vetor, ele tem que ter três coisas, né? Vamos fazer aqui uma colinha rapidinho. Que é a sua intensidade, né? Ou o módulo, né? O quanto que aquele vetor vale. A sua direção e sentido. Certo? Então o momento ele também vai ter essas três propriedades, né? Ele vai depender da direção, vai depender do sentido, tudo mais. Se é para cima, para baixo, vertical, horizontal, vai depender de todas essas coisas, com certeza também do módulo. E uma coisa que é interessante, ó, como vocês puderam ver que tá aqui embaixo, a gente sabe, né? Por exemplo, a gente tem essa curva meio doida aqui, certo? E a velocidade da bolinha, essa bolinha que está se locomovendo, é sempre tangente ao movimento, né? A gente tem que se lembrar disso, que a velocidade ela é tangente ao movimento. Então, a gente pode ver aqui ó, que o momento está diretamente associado com a velocidade. Por quê? Porque a massa ela não muda, cara. A massa é uma grandeza escalar, ela não tem sentido ou direção, ela não muda, né? Então, quando a velocidade aponta para um sentido, o seu momento também tem que apontar. Então, o momento estaria apontado para cá, esse aqui estaria para cá, e esse aqui estaria para cá. Então, o momento e a velocidade, eles são paralelos, né? Ou seja, eles ambos apontam para a mesma direção. Então, a velocidade está apontando para cá, o momento vai conseguir seguir essa mesma tendência, né? Fala, pô, mas e essa massa aqui, velho? O que acontece aqui? Bom, o que acontece aqui, você sabe, né? A velocidade, vamos supor que a velocidade é um vetorzinho V aqui, desse tamanho. Se eu somar, ou melhor, se eu multiplicar um número escalar por essa velocidade, o que vai acontecer? Não vai alterar o sentido, né? Ou melhor, não vai alterar a direção. Porque se eu multiplicar ali, ó, aquele m for meio, o que vai acontecer com esse vetor velocidade? Ele vai ter metade do tamanho, certo? Se for 2, o que vai acontecer? Vai ter o dobro do tamanho, né? Vamos puxar aqui. Então esse m, ele simplesmente faz o quê? Ele só altera o tamanho, né?
a gente sabe sempre que o tamanho está ligado com a intensidade ou o módulo daquele vetor. Então guarda isso aí, cara. O momento ele é definido por massa do objeto vezes a sua velocidade. Ele sempre aponta também na direção da velocidade, certo? Vamos pegar tipo aqui um exemplinho assim, ó. Coisa bem simples, né? Vamos colocar de preto aqui. Você tem aqui, ó, cara, uma ladeira aqui, ó. Pum. E nessa ladeira você tem um caminhão aqui. Ele tá descendo, tá meio feio mesmo, né? Esse negocinho feio mesmo. Mas esse caminhão aqui, ó, ele tá descendo por essa ladeira. Ele tem a massa, sei lá, de um T, né? Vamos colocar 1 tonelada. E tá com uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Certo? Então o seu momento vai simplesmente você pegar e multiplicar esse 100 por esse 1 tonelada. Vai dar o valor do momento. A gente daqui a pouco vai falar sobre quais são as unidades de medida. Mas basicamente é aquela capacidade que o corpo tem de movimento, né? De inércia. Isso aqui a gente chama de momento linear, mas também pode ser chamado com quantidade de movimento. Então, está associado com a inércia do corpo, né? Estaria mais ou menos ligado com a dificuldade que você tem de parar aquele corpo, né? Quanto de força eu preciso fazer para parar aquele corpo. Então é mais ou menos com isso aí que está associado o momento, certo? Sempre lembra disso, então, ele aponta no mesmo sentido da velocidade, uma grandeza vetorial. E o que significa ser uma grandeza vetorial? Significa que dependendo do exercício ou da situação, a gente vai ter aqui, ó, um P na direção X, que vai depender da velocidade X, um P na direção Y, que vai depender de uma velocidade Y. Certo? Então, se você tiver lá, assim, por exemplo, um gráfico, pode ser que ele tenha, assim, o momento do cara tá assim, ó. Certo? Bom, você sabe que tem que fazer o que aqui para achar os momentos na direção X, na direção Y? É a mesma coisa que você fazia com velocidade. Você vai decompor esses vetores. Aqui você vai ter o θ. Então, aqui, ó, supor que é Vx. O que você faria aqui? Que Vx é o quê? É V vezes quem aqui? No caso aqui, o cosseno de θ. Então o momento vai funcionar mais ou menos assim também, tá? A gente precisaria decompor, caso a gente pegue o momento em alguma direção mais complicadinha. Assim, que nem a gente acabou vendo aqui. Beleza? Então vamos lá, cara. A gente vai definir uma coisa agora aqui que a gente vai chamar de impulso. Vamos colocar aqui, ó. Impulso. Cara, o que é o impulso? Vamos pegar aqui essa situação daqui que a gente tá vendo aqui. Você tem um bloquinho, certo? Esse bloquinho aqui. Não vamos se preocupar muito com a massa dele agora, não. Você tem um bloquinho, ele tá se movendo com uma velocidade V0, né? Essa velocidade inicial. Ali pra direita. Lembrando que aqui é no eixo X, certo? Tá se movimentando pra direita. E ele começou aqui, ó, no momento T0, que a gente vai dizer que é o momento inicial dele. Você pegou uma força F, essa força F aqui, e aplicou nesse bloquinho, né? Então, quando você aplicou essa força F, se ela for constante, que é o que vai acontecer aqui no caso, quando a força F ela é constante, cara, o que vai acontecer? Você vai ter uma movimentação, ou seja, uma aceleração, que ela vai mudar, certo? A velocidade. O que é isso? É a força, né? O que é uma força? Ela está relacionada justamente com a alteração, a variação da velocidade. Então, se essa força aqui é constante, quando chegar nesse outro momento T aqui, que a gente vai dizer que é o momento final, você vai ter uma outra velocidade. A gente colocou aqui só como V, né? Mas a gente pode chamar também de velocidade final. E esse T aqui de T final também. E a força continua mesmo, é constante. Então assim vai, assim ele vai alterando, né? E bom, cara, se você perceber aqui, o que acontece é, bom, se você quiser primeiro calcular quanto que varia o tempo, né? Se você fazer o T final menos o T inicial. Se o T inicial for 0, você vai ter T menos T0, que seria 0, vai ser só T. Então, o que acontece? A gente vai definir também, a gente vai chamar de impulso. O que é o impulso? É quando você aplica uma força em determinado tempo.
né? A gente vai chamar isso de impulso, a gente vai batizar também. Assim como a gente fez aqui com o momento, né? A gente chamou ele de massa vezes velocidade, a gente vai chamar o impulso de força pela variação do tempo. Então aqui também, lembrando sempre, né? Que se tem uma setinha em cima é porque é um vetor. Então a gente vai definir aqui o impulso como sendo a força aplicada em determinado tempo. Lembrando também que depende de onde você aplica essa força, né? Se ela é horizontal, ela é vertical e tudo mais. Então a gente vai definir assim, como sendo o impulso. Pô, cara, tá meio obscuro esse negócio de impulso aí, velho. Não entendi o que é o impulso. Cara, vamos supor que você... Pensa no sentido literal de impulso mesmo. Tem uma pessoa na sua frente, você vai lá e, pô, dá um empurrão nela. Ela tava parada e ela andou pra frente, né? Vamos supor, ela andou pra frente e caiu. Então o impulso é justamente essa força que você fez nessa pessoa no intervalo de tempo. Aí você me pergunta, pô, se a pessoa tá parada ali, você coloca a sua mão nela e tá empurrando ela, né? Uma força constante aqui. Se a pessoa estiver presa no chão, o que vai acontecer? Vai ser que ela não vai se deslocar tanto, né? Ela não vai mexer tanto ou algo do tipo assim. Então, o que a gente vai perceber? Pô, cara, se a gente fosse fazer uma manipulaçãozinha aqui básica, vamos fazer aqui só para você perceber. Esse impulso aqui é igual a força vezes ΔT. Então, assim, cara, o que acontece? Você percebe o seguinte, se você quiser isolar a força para saber o quanto de força você fez ou algo do tipo, cara, o que você vai fazer? Você vem aqui, ó, e divide por ΔT dos dois lados, vai ficar... Calma aí, deixa eu descer um pouquinho mais. Aqui. Vai ficar que o impulso dividido pelo tempo é igual a força. O que isso vai estar te mostrando? Que se você pegar e for um tempo muito grande, ou seja, você ficar muito tempo ali, o tempo de contato, a gente vai chamar assim, se o seu tempo de contato for muito grande, o que acontece com a sua força, cara? Eles são inversamente proporcionais, certo? Se você aumenta o tempo de contato, você diminui a força. Agora, olha que interessante. Se você fazer o contrário, cara, se o seu tempo de contato for muito pequeno, sua força é muito grande. Então, você pegou o impulso lá, deu um impulso na pessoa, se você fez sim, rapidão, o tempo que você fez de contato com ela, é muito rápido, a força ela é explosiva, é muito alta. Entendeu? Então é pra gente pegar mais ou menos essa intuição do que é esse impulso, né? É uma força que você faz em determinado tempo, certo? Guarda isso daí, então. Que um pouquinho mais pra frente a gente vai falar disso um pouquinho melhor. Beleza? Então, cara, o que eu queria mostrar pra você aqui é o seguinte. Tá vendo isso daí, ó? Que a gente pegou impulso, força vezes o tempo. Eu coloquei aqui em cima num dos tópicos aqui, ó, que o momento linear, ele é o que, cara? Que nem eu coloquei aqui, ó. Ele é uma consequência das leis de Newton. Você fala assim, como assim uma consequência das leis de Newton? Cara, eu vou te mostrar que você consegue escrever as leis de Newton pelo momento. Que? É isso mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a segunda lei de Newton. O que é? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não vamos se preocupar com o vetor daqui, não. Vamos pensar que é só no eixo X, por exemplo, unidimensional, que a gente chama. Então a gente não se preocupa com um vetor, porque só tem uma direção. Então, beleza. Para o Newton, força é a mesma coisa do que massa vezes a aceleração. Só que a gente sabe, cara, que aceleração... O que é aceleração? É a variação da velocidade com o tempo. Certo? Só que eu quero saber... Isso aqui é uma aceleração média, né? Que a gente chama. Se eu quiser saber a aceleração instantânea... Vou colocar aqui, ó. De instantânea. Cara, eu vou pegar essa velocidade num tempo tão pequeno... Mas tão pequeno que não vai ter tempo dela ter mudado. Sabe? Então, tipo assim, cara, vamos pegar aqui, ó. Você tem aqui, tem uma bolinha. Ela tá andando aqui. Aí daqui até aqui, você tem o tempo, né? Tem um ΔT. O que eu vou começar a fazer é pegar um intervalo de tempo cada vez menor, cara. Tão pequeno assim, ó. ΔTzinho aqui. Que não vai dar tempo da velocidade mudar direito. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou conseguir calcular uma velocidade instantânea. Naquele instante, naquele momento certo ali. Né? Naquele momento pequenininho. Então a gente vai chamar isso só apenas de V. E o ΔT a gente vai manter o ΔT. Certo? Embora esse ΔT seja muito pequeno, a gente pode dizer que ele é um ΔTzinho, né? Pequenininho.
Por quê, cara? Por que que eu fiz isso? Vamos manipular essa fórmula aqui, ó. Força resultante é igual a quê? Então vai ficar assim, que é massa vezes, o que a gente definiu como aceleração, né? Vamos pegar aqui, aceleração instantânea. A gente definiu como sendo V dividido por ΔT. Certo? Por que que eu fiz isso? Cara, vamos pegar aqui, ó, força resultante. Aquela força lá da lei de Newton. Cara, a gente já viu aqui, ó. O que apareceu aqui em cima? Apareceu um aqui, ó, um MV. MV é o quê? É momento. Não é momento? A gente não define o momento como sendo MV? Aqui em cima, aqui, ó. MV, momento. Então, cara, a gente vai chegar aqui na conclusão. O ΔT ele não mudou, né? Que o quê, cara? Que a força resultante pelas leis de Newton, ela pode ser definida também como momento dividido pelo tempo. E aqui entra aquilo de novo, né? Do impulso, cara. Quanto menor o tempo, maior é a força. A gente já discutiu isso aqui. Não foi que a gente fez essa manipulaçãozinha aqui em cima? Então aqui eu tô só mostrando para você como que isso acontece. Certo? E aí, cara, você fala assim, peraí, se eu for isolar então esse momento aqui, o que vai ser? Eu vou multiplicar por ΔT dos dois lados, aqui vai sumir, né? Então vai ficar que a força resultante vezes o ΔT, isso é o momento. Peraí, mas isso não é um impulso? Não tá aqui? Aqui, ó. Impulso? Calma aí, o momento é um impulso? Cara, o que a gente pode dizer? Por que a gente pode dizer isso? Depois, mais pra frente, a gente vai ver direitinho. Mas o impulso, ele tá ligado com a variação do momento. Um pouquinho mais pra frente ali, a gente vai poder concluir isso. Então fica com essa ideia aí, cara. O impulso, uma grandeza vetorial, ele aponta para a mesma direção da velocidade. O impulso está relacionado com uma força que você faz em determinado tempo, né? E aí, conforme menor esse tempo, maior é esse impulso, maior é essa força. Isso está ligado também com a variação do momento, beleza? Então é isso. Aí na próxima aula a gente vê direitinho como que essas coisas estão interligadas entre si. Fechou?